Então, na primeiro encontro da nossa aula, nós trabalhamos a administração da frota e vimos, primeiro, o conceito, os fundamentos desse gerenciamento de frota, a importância de gerenciar a frota, ou seja, de trabalhar os ativos da frota. Vimos que uma boa gestão desses ativos, desses veículos que compõem a frota, vão resultar em resultados melhores para a empresa. Também vimos que há muitas atividades vinculadas à gestão da frota. Fazer a gestão da frota não é apenas acompanhar, não é a entrega do meu produto ao meu cliente, mas passa por um planejamento de manutenção, de custo, de verificar como está o veículo, de fazer análises, de ter expertise, inclusive, para atuar quando tem acidentes, quando tem incidentes. Então, todas essas atividades são atividades que, dentro desta operação logística, elas vão resultar em resultados positivos para a operação logística dentro da administração da frota. E, por último, nós estávamos falando da importância que são os indicadores de desempenho. Então, como é eficiente nós conseguirmos ler e ter indicadores de desempenho. Os indicadores, então, eles são uma medida, né, que, como o próprio nome já vai me adiantar, indica um resultado. Por exemplo, naquela rota, quanto de combustível foi gasto no último trimestre. Eu faço análise, verifico, olha, ficou fora da minha meta, ficou abaixo da minha meta. Então, os indicadores de desempenho, eles serão uma ferramenta relevante para o operador logístico administrar a frota. E eu gostaria, então, de compartilhar com vocês justamente 3 fórmulas de cálculo ou 3 fórmulas de indicadores que são das mais aplicadas na hora da gestão da frota. Então, eu quero trabalhar com vocês a construção desses indicadores, né? A construção desses indicadores que são extremamente relevantes. Quando, então, pensamos na eficiência dos indicadores, eles vão nos trazer um mapa que, como falamos, esse mapa ele vai nos mostrar um caminho. Então, quando eu estiver administrando minha frota e ler um indicador, eu vou verificar, olha, está acontecendo isso com esse grupo de veículos. Olha, aquela empresa terceirizada, eu posso ver aqui um cálculo e ver que ela está me custando X. Então, eu posso, inclusive, dentro da minha cultura da minha empresa, desenvolver indicadores específicos, né? Cada indicador realizado, organizado, ele tem o seu conceito, o seu método, a sua fonte de dados. Nós veremos aqui fonte de indicadores de desempenho que são a base aí da estrutura de uma boa eficiência ao ler esses dados. Ok? Vamos começar primeiro falando, então, dos indicadores de consumo. Isso, indicadores de consumo. Deixa eu trazer aqui. Vamos pensar em indicadores de consumo. Primeiro, os indicadores de consumo de combustíveis, eles vão nos fornecer um mapa, uma realidade de quanto está sendo gasto. E como eu faço o cálculo? Como eu construo o cálculo desse indicador? Muito simples. A fórmula a fórmula será TL dividido por TKM, para ficar simples para
a nossa compreensão. Então, como é a fórmula? O volume total de combustível consumido em litros dividido pela quilometragem total percorrida. Então, muito simples. Você provavelmente, talvez tenha feito isso já aí com o seu automóvel. Você quer saber como está o consumo de combustível. Volume total de combustível consumido dividido pela quilometragem total percorrida. O resultado vai me dar um indicador de consumo de combustível. Então, relembrando a nossa forma, quero verificar o consumo de combustível, o volume total de combustível consumido dividido pela quilometragem total percorrida. Avançando aqui, já já nós vamos ver isso no exemplo, tá? Não perca aqui. Outro indicador de consumo é o indicador de quilômetro rodado por pneu. Então, indicador de quilômetro rodado por pneu. Como eu verifico isso dentro da minha gestão, da análise da minha frota? Como eu verifico quantos quilômetros foram rodados por pneu? Eu vou pegar a quilometragem percorrida na primeira vida do pneu, podemos até dizer a quilometragem do pneu zero, pego a quilometragem percorrida, mais a quilometragem percorrida da primeira recapagem. Então, faço a quilometragem percorrida já da primeira manutenção desses pneus e vou somar com a quilometragem percorrida na segunda recapagem. O resultado dessa soma me dará um indicador de consumo de quilômetro rodado por pneu. Ou, se você quiser resumir, esse indicador é um indicador de consumo de pneu. Quanto está consumindo o meu pneu? Quanto está consumindo cada pneu? Maravilha? É simples assim. Então, nos indicadores de consumo, os alicerces de uma eficiente gestão de indicador de consumo. Primeiro, o consumo do pneu. Segundo, o consumo do combustível. Maravilha? Vamos adiante. Porque eu quero pensar com você ainda nos indicadores operacionais. Então, quando pensamos nos indicadores operacionais, nós vamos pensar, primeiro, os veículos quebrados em rota. Né? Então, o valor dos veículos quebrados em rota. Então, o que eu quero saber com esse indicador? Eu quero saber o desempenho, note, né? Eu quero saber o desempenho desses meus veículos. Então, para que eu tenha esse indicador de operação, eu vou pegar o número de quebras, representado na nossa fórmula por QV, dividir pelo número de veículos totais da frota, na nossa fórmula NV, e vou multiplicar por 100 para poder ter esse dado de maneira percentual. Então, como nós verificamos o indicador de operações dos veículos quebrados em rota. Nós vamos pegar o número de quebras, dividir pelo número de veículos da frota e multiplicar por 100.
É claro, querido aluno, eu trouxe para você um exemplo prático a fim de aplicarmos esta operação de desempenho, tá bom? Aqui no chat, aqui o João já fala assim, ó, se não quebrar nenhum, maravilha. O que vai acontecer, João, se não quebrar nenhum? O nosso indicador de operação para esse quesito vai dar o quê? Um percentual excepcional, não é? Então vamos aqui no exemplo para a gente fazer essa prática. Uma empresa, ela possui uma frota de 600 veículos. Ela tem 400 caminhões e 200 furgões. E precisa calcular alguns indicadores de desempenho de 2019. Claro, uma boa administração de frota reflete uma boa análise de dados. Então, a empresa decide separar os veículos por tipo para simplificar o cálculo. E aí nós podemos, então, verificar como isso ficou num quadro. E aí nós podemos observar. E aí você acompanhe comigo, por favor. Nós temos aqui os itens, quais são os indicadores e quais são os indicadores perseguidos nesta operação de leitura de desempenho. Então, veja, a operação logística aqui vai montar um relatório anual para tomar decisões, não é? Então, no primeiro indicador aqui, quilômetro rodado por pneu, cuja fórmula é o quilometragem percorrida na primeira vida, mais a quilometragem percorrida na primeira recapagem, mais a quilometragem percorrida na segunda recapagem, eu vou ter o indicador de quilômetro rodado por pneu. Esse é um indicador de consumo de pneu. Então, vamos ter 60 mil quilômetros, lembrando que é do ano 2019, mais 48 mil quilômetros, mais 43 mil quilômetros e 200 metros. Nos dá um indicador de 151.200 quilômetros rodados por pneu. Eu tenho o resultado do meu indicador. Aí o aluno me fala, professor, o que vai ser feito com esse indicador? Muitas coisas podem ser feitas. Eu posso ter uma expectativa de meta. Vamos imaginar que eu tenha traçado uma meta de 2018 para 2019, com a empresa nova de fornecimento de pneu, e me garantir uma economia. Eu pensei em rodar 200 quilômetros. Ou seja, se eu rodei menos do que a minha meta, significa que eu troquei mais pneu. Então, só um exemplo do que podemos usar no indicador. Vamos verificar o segundo? No caso prático. Indicador de consumo de combustíveis, cuja fórmula desse indicador é quantidade total de litros dividido pela distância total percorrida. Então, nós vamos ter aqui a distância total nos indicada, 151.200 quilômetros rodados por pneu, e temos aqui o valor da nossa incógnita. Então fica 35 mil dividido por 151.200 significa que nós temos um indicador de consumo de combustível de 0,23 litros de diesel por quilômetro rodado. Ou seja, a cada quilômetro rodado, nós vamos ter um consumo de 0,23 litros. Por fim,
Vamos pensar no indicador de veículos quebrados. Aquele cuidado com a nossa frota. Onde nós vamos pegar, para ter esse resultado, quantidade de veículos quebrados e quantidade total da frota. Só lembrando a você que no exemplo nós tínhamos 400 caminhões, 200 furgões, né? E para separar, né, ser mais específico, primeiro nós vamos fazer aqui, ou estamos calculando, os indicadores dos caminhões. Então nós tivemos, no ano 2019, 57 caminhões quebrados, divididos pela quantidade total da nossa frota, vou multiplicar por 100 para obter um índice percentual. Então, nós tivemos aqui um indicador que a nossa frota de caminhões, 14,25%, quebrou. Ok? E aí, esses dados vão me ajudar a fazer uma leitura, um mapeamento de como anda a administração da minha frota. E com base nessa leitura, eu vou tomar decisões. Com base na leitura dos indicadores, eu posso verificar ações com os motoristas, ações com os fornecedores, ações em relação à rota. Então, por que teve esse consumo de combustível? Será que está dentro da minha meta? Será que a rota está longa? Será que eu preciso rever rota? Então, com base nos indicadores, nós tomamos decisões. Com base nos indicadores, nós tomamos as decisões. Nós vamos fazer, então, o resumo do que nós aprendemos neste encontro. E aí, a minha aula no ao vivo vai terminar, ela vai continuar lá no grupo da sala, onde você vai poder depois questionar. E eu tenho um exercício exclusivo essa semana. Não é exclusivo, né? Mas eu tenho um exercício para você praticar o cálculo de indicadores, tá bom? Então, terminando a aula aqui no ao vivo, eu vou enviar para você esse exercício. Esse exercício você pode trabalhar ele. Eu vou enviar para você. Vou esperar até que todos os alunos tenham acesso ao conteúdo, não é? Eu vou enviar para você e você vai poder praticar o cálculo dos indicadores. Eu tenho um caso prático para compartilhar com vocês e depois, durante a semana, me envie o feedback se você tiver dúvida em relação aos exercícios e também, sobretudo, se algo não ficou claro. Então, você pode fazer aquele feedback. Pode me chamar no privado, pode chamar em outras mídias, que não seja o WhatsApp, você me encontra lá no Facebook ou no Instagram. O importante é que você se aproprie desse tema. E convido você a caminhar conosco na semana que vem, porque na semana que vem nós vamos trabalhar cálculo de frota. Nós vamos falar sobre rota. Perdão, falei frota? Rota. Nós vamos falar tudo sobre rota, os mapeamentos, os cálculos. Então você fique atento aí e não falte aqui no nosso encontro ao vivo. E também você que está assistindo depois a transmissão, faça os exercícios, tá bom? Vou abrir aqui